Estamos novamente aqui, pela graça de Deus, preparados para começar com mais um novo estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Hoje vamos abordar a quinta parte sobre o contínuo de Daniel. Vamos neste estudo apresentar factos históricos que não são mencionados entre o nosso povo nas últimas décadas. Examinaremos como se originou a controvérsia sobre a interpretação do contínuo de Daniel. Não iremos hoje tomar muito tempo para fazermos uma revisão. Se vocês o desejarem fazer, revejam os vídeos desta série desde o número 8 até ao 11, onde aí se encontram as primeiras 4 apresentações sobre o tema do contínuo. Hoje estamos na parte 5 deste estudo sobre o contínuo e o título do nosso estudo hoje é A História por Detrás da Controvérsia. Vamos ler uma passagem de Ellen White em que ela nos fala do contínuo. O sentido correto. Vi então, em relação ao contínuo, Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão, desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. 1 Escritos, página 74, segundo parágrafo. Vemos novamente que o Senhor deu o sentido correto aos pioneiros. Este é um facto que temos que realçar, pois os que creem na inspiração dos escritos da irmã Ellen White, como dirigidos por Deus e de acordo como nos é dito no livro de Apocalipse 12:17, que diz que o remanescente deu testemunho de Jesus Cristo. Isto é algo que temos que enfatizar, pois se não confiamos no Espírito de Profecia, não podemos ser o povo de Deus, na medida em que isto é uma característica do remanescente dos últimos tempos, porque nos é dito que Satanás está irado com o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Sabemos que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de Profecia. Em 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, é-nos dito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então os profetas não podem estar equivocados, pois são verdadeiros profetas, visto que o Espírito de Deus os guiou a todos e todos têm que concordar entre si. 2 transgressões ou abominações. Guilherme Miller, ao aplicar a sua hermenêutica ou a sua forma de interpretação da Bíblia, deu-se conta que em várias passagens apocalípticas havia um tema que se repetia e este era o conflito do povo de Deus e os seus inimigos. Ao analisar os poderes perseguidores do povo de Deus ao longo dos séculos, ele desenvolveu o conceito das 2 abominações, definidas como paganismo, a primeira abominação, simbolizando a força perseguidora fora da Igreja, e o papado, a segunda abominação, representando o poder perseguidor dentro da Igreja. Foi o motivo, ao tema principal, das 2 abominações, o que caracterizou a maioria das suas interpretações. Encontramos esta passagem escrita por Gerhard Damstein nas Fundações da Missão e Mensagem Adventista do Sétimo Dia, página 21. A realçar que este autor é professor na Universidade Adventista de Andrews, nos Estados Unidos. Ele ensina-nos neste livro a forma como Guilherme Miller estudava a Bíblia, de como ele desenvolveu este conceito sobre as 2 abominações ou transgressões. Uma sendo o paganismo, o poder que perseguiu a Igreja exteriormente, e o papado, que perseguiu a Igreja interiormente. 2 interpretações. O pioneiro reformador do grande despertar adventista, Guilherme Miller, interpretou as profecias de tempo de Daniel 8:14 e Daniel 12:11 ao ligar o contínuo, ou a contínua, de Daniel com o que o detém na segunda epístola aos Tessalonicenses.
A interpretação de Miller sobre o contínuo em Daniel, capítulo 12, versículos 11 e 12, era baseada no princípio hermenêutico da analogia da Escritura, comparando Daniel com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ele identificou o homem do pecado como Roma papal, enquanto que o poder que detinha o papado foi interpretado como o paganismo. Por meio de um raciocínio análogo, Miller concluiu que o contínuo também representava o paganismo, o qual se deu espaço para Roma papal. O contínuo foi interpretado como a contínua abominação ou a primeira abominação e era representada como o paganismo em geral ou Roma mais especificamente. A transgressão assoladora foi identificada como Roma papal. Daí que em Daniel, capítulo 12, versículo 11, o Império Romano seria tirado e Roma papal seria estabelecida. Depois do grande desapontamento, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo a José Bates, Ian Edson, Tiago White, John Andrews, Uriah Schmidt, John Logborough e Stephen Haskell, entre outros, abraçaram a interpretação de Miller sobre o contínuo, representada por Roma pagã, da qual o santuário, a cidade de Roma, foi herdado pelo papado. Esta interpretação do contínuo de Daniel, capítulo 8, versículos 11 a 13, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11, juntamente com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, tinha constituído parte da herança teológica adventista até ao início do século XX. Vemos que o que estamos aqui a mencionar sobre o contínuo, ou o que os pioneiros falaram sobre isto, havia constituído parte da herança teológica e constamos isto através das apresentações pelas diferentes citações onde a inspiração nos ensina que essa era a fundação que tinha sido mantida pelos últimos 50 anos. Esta é a fundação. E isto é o que constitui a parte desta herança teológica adventista até o início do século XX. Depois, L.R. Conradi reinterpretou o contínuo na Alemanha como se referindo ao verdadeiro serviço do santuário e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu. Conradi cria que o papado havia tirado o ministério sacerdotal de Cristo ao suplantá-lo com a missa e o sistema do sacerdócio humano, no qual o Papa havia assumido o lugar de Jesus. Esta assim chamada nova interpretação do contínuo não tinha nada de novo, visto que tinha sido um princípio e um ensinamento mantido por muitos líderes reformadores. Na realidade, o que muitos consideram nova luz era a interpretação adotada por Guilherme Miller e os pioneiros. Falando sobre a interpretação que hoje está a surgir, que na realidade é original. Atualmente, hoje muitos pensam que esta é uma nova interpretação, contudo não é. Ela é a verdadeira interpretação a qual Deus nos deu conforme estão representadas nos diagramas que temos vindo a mencionar. Na realidade, o que muitos consideram atualmente como nova luz, essa é a interpretação adotada por Guilherme Miller e os pioneiros. E continuando aqui com o nosso texto, diz: e foi esta interpretação que nos levou à fundação e aos pilares da fé adventista do sétimo dia, a doutrina do santuário. Contudo, em 1919, muitos líderes proeminentes da Igreja, incluindo Arthur Daniels e W. Prescott, haviam aceito a interpretação do contínuo de Conradi. Conradi e alguns outros que apoiavam a sua interpretação do contínuo apostataram depois ao aceitarem gradualmente ensinos divergentes referentes ao santuário celestial e rejeitando a inspiração de Ellen White ao oporem-se à mensagem da justificação pela fé em Cristo na Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Esta posição estendeu-se até chegar à inequívoca aprovação que Ellen White dera à mensagem. Conradi adotou depois o conceito evangélico que Lutero tinha proclamado sobre a mensagem dos 3 anos. Vemos
Tal como apresentámos na apresentação número 3 sobre o contínuo, que se ao aceitar a nova interpretação sobre o contínuo, esta destrói a verdade sobre o santuário, destrói a verdade sobre os 2300 dias, e tudo isso foi o que eles viram. E aqui vemos que muitos desses gradualmente aceitaram interpretações divergentes e rejeitaram a inspiração de Ellen White e as verdades referentes ao santuário celestial. Isto ensinamos claramente através da apresentação número 3 sobre o contínuo de Daniel. Se até ao momento não tiveram a oportunidade de vir a ver, pedimos-vos que o façam, para que entendam ao que nos estamos aqui a referir e se apercebam para onde nos leva esta nova interpretação, a qual foi adotada a partir do ano de 1919. Desmond Ford foi o erudito mais notável do Adventismo que continuou com a interpretação de Conradi sobre o contínuo, a qual resultou na completa rejeição do pilar central da doutrina adventista, o santuário. Os argumentos de erudição que Ford utilizou varreram um grande número de ministros adventistas e outras luzes brilhantes. Encontramos esta citação no Ministério do Contínuo de John Peters. Desmond Ford ainda é vivo atualmente. Ele foi um erudito, pastor e professor adventista muito respeitado na sua época e, ao aceitar esta interpretação de Conradi, começou a rejeitar completamente as verdades do santuário e tudo o que nós sabemos ou que nos foi ensinado. Tudo isto varreu completamente e ainda continua a varrer muitos pastores e teólogos. E muitas pessoas deixaram de crer nas verdades que Deus nos confiou devido à falsa interpretação que foram dadas a partir destas datas. E Desmond Ford foi um dos proeminentes professores dos últimos tempos. Estamos a falar do final do século XX, que foi quando este teólogo se levantou e começou a rejeitar todas as verdades do santuário de 2300 dias devido à falsa interpretação que aceitou por parte de Conradi naquela altura. Vamos agora entrar um pouco mais em profundidade e vamos falar deste homem, Luís Conradi. E iremos falar um pouco da história deste homem para que possamos entender um pouco mais do que se passou por trás dos bastidores, pois a maioria de nós não tem ideia do que se passou durante essas datas. Vejamos então o que existe por trás desta controvérsia que foi gerada. Luís Conradi, com quem Ellen White trabalhou em Von Winkel, era oriundo da Alemanha, mas havia ido para os Estados Unidos quando tinha apenas 17 anos. Durante a sua permanência nos Estados Unidos, converteu-se à fé adventista do sétimo dia. Graduou-se no colégio de Battle Creek, sendo considerado um homem inteligente com dons e habilidades ímpares. Conseguiu terminar os seus estudos de 4 anos em apenas 18 meses e empenhou-se a trabalhar com êxito na América com o povo de língua alemã nos Estados Centrais. Foi ordenado para ser ministro do Evangelho em 1882. Com a idade de 30 anos, regressou à Europa em fevereiro de 1886 com William White. De tempos a tempos, chegou a trabalhar muito próximo de Ellen White como seu tradutor. Ela estava satisfeita por saber que ele estava de regresso à Europa. Algum tempo depois, Conradi regressou com segurança à Alemanha para pregar em Hamburgo, onde estabeleceu na 41ª Sophie Strauss, a sede da Igreja Alemã, que estava em desenvolvimento. Rapidamente se destacou na liderança. Em 1891, toda a Alemanha e a Rússia separaram-se da Conferência da Europa Central e foram colocadas sob a sua direção, ou seja, sob a direção de Conradi. Conradi sempre trabalhou com muito zelo e energia. Em 1901, a Conferência Geral Europeia foi organizada e ele tornou-se o seu primeiro administrador. E em 1903, o vice-presidente da Conferência Geral. Ele continuou com a sua liderança da obra na Alemanha, depois como presidente da Divisão Europeia, até 1922. O aferrado líder alemão era um bom escritor e tinha vários livros já escritos
entre os quais se destacava a revisão e ampliação do livro de John Andrews, A História do Sábado. Infelizmente, com o passar dos anos, Conrado começou a enredar-se com ideias estranhas sobre a natureza da purificação do santuário e os eventos relacionados com a data crucial de 1844. Segundo ele, os desenvolvimentos no Médio Oriente em 1844 foram o cumprimento de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Conrado também chegou a crer que a proclamação da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 havia-se cumprido no tempo dos reformadores, particularmente nos reformadores do século XVI. Ele não via nenhuma providência especial de Deus nos começos da Igreja Adventista. Se forem destruídos os fundamentos, a passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento foi: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Esta passagem encontramos no livro Grande Conflito, página 409 e no primeiro parágrafo. Através da interpretação deste homem, os pilares ou fundamentos que temos ensinado são completamente destruídos. Mas ao serem destruídos, existe um número de pessoas que nos fala Isaías, capítulo 58, versículo 12, que aqueles que chegam ao final do tempo e que reconhecem estas coisas, diz-nos o versículo, edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. É por esta razão que Deus nos chama para restabelecermos estes fundamentos, nos quais homens dirigidos por Satanás os destruíram, como claramente já vimos nestas apresentações. O clímax da negação da fé de Conradi não se produziu num dia, num mês ou mesmo num ano. De acordo com o seu temperamento, o início dos seus problemas tinham começado desde 1886 e intensificaram-se na Conferência Geral de Minneapolis em 1888, quando rejeitou a apresentação de E. J. Waggoner sobre a justificação pela fé. A Sra. White, por conseguinte, apoiava a pregação de Waggoner sobre a doutrina da justificação pela fé. Este facto colocou Conradi numa difícil posição. Opor-se-ia ou não à Sra. White. Com o tempo foi claro que não duvidou em fazê-lo. Finalmente, em 1931, os líderes da obra na Europa Central, numa confissão em Friedensau, Alemanha, viram-se na necessidade de confrontá-lo face a face para o questionarem sobre as suas ideias erróneas. Foi-lhe dada uma oportunidade para apresentar e defender a sua posição, mas as suas conclusões foram inaceitáveis. Isto marcou o começo do fim da influência de Conradi como dirigente para ser eleito em algum cargo na Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa. Antes de Conradi sair, foi feito um último esforço para salvá-lo. O Comitê da Conferência Geral acordou conceder-lhe a petição a qual era ter o privilégio de apresentar as suas opiniões nos Estados Unidos perante um grupo de líderes da Igreja. Este comitê reuniu-se entre 13 e 16 de outubro de 1931, antes do Concílio de Outono de 1931, em Omaha, Nebraska. Entre os que formavam parte deste comitê, havia alguns que eram administradores da Igreja que tinham tido as suas raízes em terras alemãs. E. Kotz, W. Muller, R. Tulling, G. W. Schubert, C. H. Watson, presidente da Conferência Geral, que serviu como administrador. W. E. Overell foi secretário do comitê. Depois de Conradi ter dado largas apresentações, os irmãos reuniram-se e apresentaram as suas conclusões num comunicado, afirmando no último parágrafo o amor que sentiam pelo irmão Conradi e o seu amor pela verdade de Deus. Mas o comunicado foi realista. Vejamos agora a que conclusões chegaram nesse comunicado. Temos que dizer claramente que as suas apresentações da profecia tomam um rumo muito parecido
àqueles que em anos anteriores se apartaram dos ensinamentos das Escrituras referentes ao santuário e saíram do movimento. Ao escutarmos as apresentações do irmão Conradi, damos-nos conta que confunde a verdade bíblica e que, se é aceite, destruía a própria fundação deste especial movimento adventista. Declaração sobre a audiência de Conradi, depositada na caixa-cofre do património White. Vamos ler novamente para que vejam a que conclusão chegou este comitê dos Irmãos Adventistas do Sétimo Dia em 1931 sobre as falsas interpretações deste homem dirigido por Satanás. Ao escutarmos as apresentações do irmão Conradi, damos-nos conta que confunde a verdade bíblica e que, se aceite, destruiria a própria fundação deste especial movimento adventista. Continuemos. Este comitê entendeu bem os pontos de vista e interpretações sobre as doutrinas de Conradi. Ao estudar o relatório, podem-se ver as grandes divergências entre as interpretações de Conradi e as dos líderes da Igreja perante os quais esteve em audiência em Omar. O facto dos ensinamentos de Ellen White corroborarem os dos membros do comitê, que eram dirigentes da Igreja, é um ponto que deve ser enfatizado. Vejamos que os que estavam do lado correto, os do comitê, estavam simplesmente a confirmar o que Ellen White tinha dito sobre as verdades originais e aqui a nos ensinar que este é um ponto que temos que enfatizar, já que o ponto divergente, o que tinha as falsas interpretações, era este homem, o qual estava a levantar estes falsos ensinamentos ou estes falsos ventos de doutrina que estavam a provocar estragos no povo adventista, porque já estávamos em 1931, quando esta audiência teve lugar. Não é difícil entender, à luz das interpretações divergentes de Conradi, a razão por que ele se opôs a Ellen White. Depois de tudo, ela apoiava a interpretação adventista do sétimo dia sobre as escrituras proféticas que falavam da mensagem dos 3 anjos e do santuário. Também é fácil entender porque houve finalmente uma separação quando ele optou por sair da igreja. O comitê reunido em Omar fez a seguinte declaração. Sobre a questão de aceitar os escritos do Espírito de Profecia, a posição foi tomada pelo irmão Conradi. O levou naturalmente a questionar a posição e a autoridade do Espírito de Profecia na Igreja, pois estes escritos ensinavam claramente a posição aceita pela dominação sobre o santuário e a sua purificação. Estas são declarações sobre o Conradi na página 8. A declaração também fez menção sobre a posição da Igreja referente à inspiração da Sra. White. A palavra de Deus revela claramente que este tom profético manifestar-se-ia na Igreja remanescente e constituiria uma das suas características mais distintivas. Apocalipse 19:10. Vemos assim que, ao aceitar as falsas interpretações, ele, assim como muitos hoje atualmente, automaticamente estão assumindo o erro e rejeitando o espírito de profecia. Como nos diz Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo perece, ou se corrompe. Vemos claramente que este homem, ao aceitar as suas falsas interpretações, abandonou as verdades do santuário, abandonou as verdades do espírito de profecia, porque o espírito de profecia confirma as verdades do santuário, e isto é claro que temos estado a ver através destas declarações. A prova deste dom profético na Igreja, como foi manifestado na obra da Sra. Ellen White, pode ser vista em harmonia com os seus ensinamentos como os da Santa Palavra. A sua obra sempre foi de dirigir a Igreja de Cristo para a Bíblia como a fundação de fé e para o Senhor Jesus Cristo como o único e todo-poderoso Salvador. O mesmo Espírito que inspirou os profetas de então tem-se manifestado na sua obra para a Igreja. Enquanto que as Escrituras constituem a base de toda a fé e doutrina, elas, ao mesmo tempo, claramente ensinam a existência do dom de profecia na Igreja remanescente. Todo este texto encontra-se em declarações sobre a audiência de Conradi, num documento da Conferência Geral, na página 8.
E este documento está atualmente disponível na internet para quem o deseja baixar ou deseja consultar. Este comitê claramente se deu conta da gravidade da situação e redigiram esta declaração, afirmando que se ao aceitar esta nova interpretação de Conradi, rejeita-se automaticamente o espírito de profecia, pois o espírito de profecia claramente rejeita estes ensinos e confirma nas verdades originais que Deus estabeleceu no início do movimento adventista. Isto é algo que nós hoje temos que compreender, pois este é um dom característico que Deus nos deu como povo remanescente, para nos fundamentarmos e podermos ver que os ensinos do espírito de profecia, juntamente com a Bíblia, estão interligados. Já falámos e está claro que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, como nos é dito em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que onde foram inspirados pelo Espírito Santo, eles de forma alguma se podem contradizer. Através destas passagens que temos estado a ler desse tempo, damos-nos conta que eles ensinavam e entendiam claramente que se eu adotar a falsa interpretação, a qual atualmente a Igreja adotou e que é ensinada, esta automaticamente põe de lado o espírito de profecia. Apesar daqueles que estejam a defender esta nova interpretação, o que estão a fazer, muitos deles, sem darem-se conta, é rejeitar o testemunho do espírito de profecia. E isto vai acabar por levá-los à perdição. Isto é algo que temos que tornar bem claro de antemão. Não podem dizer que, por um lado, aceito o espírito de profecia, mas só aceito o que quero, e o restante não, porque os meus professores e teólogos ensinaram-me de forma diferente. Pois Ellen White não era uma teóloga, nem tinha estudos como os meus professores. É isto que argumentam muitos hoje em dia. Contudo, recordem-se que a profecia diz-nos que Deus fala através dos seus profetas. Eles não falam por si mesmos e Deus não está enganado. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, os seus ensinamentos não mudam. Conradi deixou de ser um adventista do sétimo dia em 1932, com a idade de 76 anos. Passou os seus últimos anos em Hamburgo, Alemanha, onde foi sepultado. O seu filho, um destacado médico, e a esposa do seu filho continuam na fé. Conradi foi aceito como ministro da Igreja Batista do sétimo dia e, de facto, chegou a ser o principal organizador e promotor dessa denominação na Alemanha. Encontramos todo este texto em Ellen White na Europa, de 1885 a 1887, por D.A. Delafield, páginas 286 a 296. É-nos dito então aqui que Conradi deixou a fé adventista com a idade de 76 anos. Ou, por outras palavras, apostatou da fé como muitos dos outros que também aceitaram esta interpretação e apostataram da sua fé. É isto que nos ensina a história. Se vocês pesquisarem mais a fundo a vida deste homem, poderão dar-se conta da vida imoral que estava a viver. Estava casado e tinha 2 mulheres em que tinha filhos de ambas e continuava a ser pastor adventista naquela altura. Podia Deus utilizar um homem com este tipo de mentalidade, uma mente arruinada para levar adiante essa obra e destruir a mensagem santa e perfeita que Deus nos deu? Obviamente que não. 2 interpretações. Conradi e alguns outros que apoiavam a sua interpretação do contínuo apostataram depois ao aceitarem gradualmente ensinos divergentes referente ao santuário celestial e rejeitaram a inspiração de Ellen White ou oporem-se à mensagem de justificação pela fé em Cristo na Conferência Geral. Esta oposição estendeu-se até chegar à inequívoca aprovação que Ellen White dera à mensagem. Conradi adotou depois o conceito evangélico de que Lutero tinha proclamado a mensagem dos 3 anos. Já tínhamos lido esta passagem no início do nosso estudo, mas é importante e imperativo voltar a mencioná-la, pois ao rejeitarmos a verdade do santuário, estamos a rejeitar o espírito de profecia. E ao rejeitarmos o espírito de profecia, estamos também a rejeitar a verdade do santuário. Um apoia-se ao outro.
Se rejeitarmos um, rejeitamos o outro. Diz-nos a passagem de Ellen White o seguinte: uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84, terceiro parágrafo. Foi isto exatamente o que aconteceu com Conradi. E isto é o último engano de Satanás. Isto é o que atualmente muitos não se dão conta. Começaram a abandonar as advertências nos testemunhos do Espírito de Deus e, como já mencionámos, sem profecia, o povo perece ou se corrompe. Foi isto que Conradi fez ao rejeitar o testemunho de Deus com referência às verdades originais, as quais se apoiam, sem lugar a dúvidas, os fundamentos originais da Igreja, como temos vindo a fazer. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seu esforço até lançá-los em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Esta passagem encontramos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211, primeiro parágrafo. Vemos que este é o plano mestre de Satanás fazer com que a Igreja não creia nos testemunhos, não somente naquela altura, como também hoje. Atualmente, as casas editoras adventistas cada vez menos imprimem livros do Espírito de Profecia, porque este foi o plano mestre de Satanás, destruindo assim os pontos vitais da nossa fé e os pilares que se encontram nos diagramas. Isto vai levar o povo à perdição e levá-los à rebelião aberta. Estas coisas aconteceram por volta de 1900 com Conradi e com todos os demais. Abandonaram a sua fé nos testemunhos e desceram para a perdição, conforme vimos no testemunho que acabámos de ler sobre Conradi, que terminou fora da Igreja e, obviamente, terminou claramente na perdição. Esta foi a apresentação sobre o contínuo, a história por detrás da controvérsia, e foi a parte número 5. Desejamos que, através destas apresentações, os olhos do vosso entendimento tenham podido ser iluminados com a glória do quarto anjo. Agradecendo-vos por terem disponibilizado o vosso tempo em nos escutarem. Temos a informá-los que ainda teremos mais um estudo sobre esta parte que abordamos hoje, que é a história por trás da controvérsia. Pedimos-vos que não apenas continuem a estudar, mas que também compartilhem estes vídeos com os vossos irmãos na fé. Esta verdade é algo que todos os irmãos adventistas do sétimo dia devem saber. Porque se não aceitam esta interpretação, que não é nova, mas que é a verdadeira, a original, claramente irão caminhar para a perdição. Porque assim tem sido com todos os demais que aceitaram essas falsas interpretações, os quais temos estado a falar e a expor claramente. Desejamos-vos as paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.